Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu, você está no canal dos Velhos Companheiros. Fazia um tempo aí que eu não postava nada no canal, porque essas mudanças aí de temperatura me deixou um pouco doente, aí eu me ausentei um pouco, mas estou de volta agora. Eu ainda não consegui trocar o microfone, a bateria do meu microfone, então para esse vídeo eu vou usar também o microfone da câmera, mas espero que ainda assim fique fácil aí de entender as minhas exposições. Porque na verdade, inclusive, acho que eu vou fazer uma série de vídeos que eu quero abordar essa questão de como estudar filosofia. Então, se você acha que esse vídeo vai ser tipo, eu vou vir aqui passar uma lista de livros, não, na verdade vai ser algo bastante diferente. Eu vou, claro, ao longo dos vídeos expor e citar livros, mas minha principal preocupação é justamente evidenciar vários pontos fundamentais que as pessoas não levam em consideração na hora do estudo filosófico e até ajudar as pessoas a entender um pouco o que é filosofia, como é que funciona o estudo filosófico. Então, para a primeira parte, eu quero dedicar todo esse vídeo para falar sobre o imaginário, porque uma forma simples de você ver a filosofia é explicar a filosofia justamente como uma mediação entre a sua experiência e entre o seu conhecimento. E aí que entra a questão do imaginário. Então você, ao pensar nisso, refletir dessa forma sobre a filosofia, você vai perceber que, de certa forma, o seu imaginário, ele só é tudo. Ele só é tudo, né? Porque todo problema filosófico que você vai atacar, você vai sempre utilizar o quê? A sua imaginação para buscar premissas e tentar encontrar a melhor forma de se lidar com o problema. E um insight que nos ajuda muito a refletir sobre isso, é o do Hegel. Hegel sempre falava, que a filosofia chega tarde demais. A filosofia sempre chega muito tarde, como dizia o Hegel. E quando ele fala isso, ele tem muita razão em dizer isso. E o que ele queria dizer com isso? Justamente que a filosofia, ela vem a posteriori. A filosofia bem estruturada, a filosofia ideal. Eu vou, ao longo do vídeo, explicar o que eu quero dizer com isso, com uma filosofia bem estruturada. Essa filosofia, ela vem a posteriori, ela vem depois de uma expansão imaginativa e da compreensão, seja da cultura, do senso histórico, da parte mais universal da experiência humana, dessa parte mais platônica, dos símbolos unificantes da experiência humana. Tudo isso está ali, tudo isso é a matéria bruta da filosofia. A sua imaginação é a matéria bruta que você vai usar para construir a sua filosofia, para filosofar, para refletir e assim por diante. E é por isso que aqui a gente percebe uma diferença, Primeiro, com esse insight do Hegel, a gente percebe uma coisa muito provocativa, que quase que todos os grandes filósofos, lógico, não vou dizer todos necessariamente, não é uma regra, mas que você percebe que é muito comum as grandes filosofias surgirem em épocas de decadência. Decadência, no caso, civilizacional. Por quê? Justamente porque nas épocas de decadência de uma cultura, é justamente quando você consegue ver com muita clareza a importância dos símbolos fundamentais daquela cultura, então você consegue imaginativamente construir, se colocar perante aquela experiência da realidade de forma muito mais precisa, entendendo a importância destes símbolos, entendendo as particularidades de uma determinada cultura, porém sempre colocada em tensão com esses aspectos universais muito destacados pelo Platão, o tal do uno no múltiplo, que o Platão falava tanto, esse princípio inteligível da experiência. Isso você vai ver com Platão e Aristóteles vivendo na decadência da cultura grega, Agostinho, decadência do Império Romano, enfim, a gente pode aí fazer várias analogias de como essa fase de decadência geralmente gera as grandes filosofias, porque facilita essa compreensão dos símbolos. Por quê? Na de decadência você consegue ver com muita clareza o problema da falta desses símbolos fundamentais unificantes. Portanto, esse é um ponto muito interessante que o Hegel esclarece para a gente. E outro ponto do Hegel que você também vai perceber comparando os filósofos clássicos e os modernos é que os filósofos clássicos, eles geralmente eram o quê? Eles eram grandes estudiosos que depois construíam um corpo filosófico para se lidar com todo o conhecimento que eles haviam adquirido, para articular as várias esferas do conhecimento. E é por isso que o Nietzsche, por exemplo, falava muito, tratava muito a filosofia como uma personalidade viva. O que ele quer dizer com isso? Justamente que a filosofia é esse eu pensante que está se articulando com todo o conhecimento que ele possui, com toda essa potência imaginativa.
né? O Aristóteles estava brincando que nossa alma, de certo modo, é tudo o que conhecemos, né? O que ele quer dizer? Justamente que a nossa potência singular está posta, é expressada através da nossa imaginação. Então, a nossa imaginação, como eu falei, ela, de certo modo, é tudo. E na filosofia, ela também vai ser, então, a ferramenta fundamental para você fazer um esforço, seja dialético ou filosofar. E o Nietzsche, ele também é muito interessante, né, que eu citei ele também, porque ele era muito insistente, ele batia muito nessa tecla, que ele falava que a filosofia grandiosa dependia de uma cultura grandiosa, e ele insistia muito nisso, inclusive na hora de falar sobre os gregos. Que ele falava, na época grega, você teve aquela filosofia grandiosa porque a cultura, primeiro, era grandiosa e formava um imaginário que abria a compreensão da potência da alma humana, né? A imaginação para a compreensão dessa potência. E nisso o Nietzsche está corretíssimo. Inclusive o Nietzsche também dizia que o inverso também acontecia, no sentido de que em uma sociedade com a cultura empobrecida, a filosofia na verdade faz mal. Isso é muito interessante que o Nietzsche mostrava. Ele falava, olha, a filosofia, se você pede, né, se você apresenta para uma pessoa, a filosofia é uma pessoa que tem um senso de cultura grandioso, que tem ali um senso de símbolos, uma compreensão profunda da experiência humana no fluxo do real, essa pessoa vai fazer um trabalho grandioso na filosofia. Agora, quando você tem uma pessoa, no contrário, que tem um imaginativo limitado, empobrecido, viciado em esquematismos, essa pessoa vai ficar maluca. E isso o Nietzsche insistia literalmente. Ele falava, a filosofia, quando aplicada a uma sociedade que não tem a capacidade imaginativa aguçada, deixa as pessoas loucas. O Nietzsche falava que geralmente tinha dois caminhos, né? Ou a filosofia virava uma espécie de autoajuda tosca, que a gente vê acontecer muito hoje em dia, ou a filosofia deixava a pessoa maluca, que a gente também vê acontecendo hoje em dia. Então você vê, Nietzsche estava corretíssimo. Então você pega, por um exemplo rápido aqui, falando do Aristóteles, né, que eu falei agora do Aristóteles bastante, toda, por exemplo, aquela compreensão das virtudes humanas que o Aristóteles usa para falar sobre a ação que visa o justo meio, né, que é a tese da ética aristotélica que está ali no Ética Nicômaco, que você vê ali nitidamente que a substância que o Aristóteles está usando é a contemplação das grandes virtudes que você encontra no teatro grego, nas obras de Homero. Então você vê que, novamente, a matéria bruta do raciocínio do Aristóteles está ali na grandeza, não apenas da cultura grega, mas também que havia também influência de outros povos na cultura grega. Então toda essa grandeza que dava ao Aristóteles esse senso de percepção da potência singular da alma humana, né? Coisa que, inclusive, essa contribuição de Aristóteles se tornou fundamental para que hoje a gente tenha esse entendimento da liberdade individual, mas não confundir com a libertinagem. São duas coisas muito diferentes, né? Portanto, o motivo que eu estou aqui, né, insistindo muito nessa questão do imaginativo, e isso é algo que não deve surpreender algumas pessoas que estão vendo esse vídeo, porque não é apenas aqui no canal, mas, por exemplo, se alguém aqui já está assistindo, já começou a fazer, tem feito o COF, por exemplo, do Olavo, você vai ver que o Olavo ele insiste pra caramba no começo do COF, que ele fala, tem que expandir o imaginário, tem que ler alta cultura, tem que estudar história, tem que parabará. Por quê? Justamente porque todo o seu esforço filosófico se dá no imaginário, como muito bem também dizia o Aristóteles, o exercício filosófico por excelência se dá na obtenção das premissas e não na exposição lógica. A exposição lógica, ela vem depois. E aqui, a gente já tem um problema muito complicado na hora de você estudar filosofia. E acho que com a internet hoje em dia, claro, a internet é um negócio fantástico, né? Aquele negócio, né? O problema não é a ferramenta, o problema é a pecinha que está usando a ferramenta, né? O problema é o homem. Porque, por exemplo, na filosofia, hoje em dia, né, você tem vários vídeos no YouTube, o pessoal vai estudar filosofia, né, no YouTube, vai ver vídeos de pessoas falando sobre filosofia, legal, você consegue aprender muita coisa, mas, por exemplo, uma coisa que é comum acontecer. Vamos pegar aqui um exemplo para deixar bem claro essa questão do imaginativo. Guilhotina de Rio. Guilhotina de Rio acho que é um exemplo bacana. Muitas pessoas, né, pegam, por exemplo, assistem um vídeo sobre a guilhotina de Rio e vê lá a regra do Hume, né, de você não poder derivar um dever ser do ser. Isso é uma exposição lógica, certo? Então, quando a pessoa ela pega essa tese do Hume, ela fala, opa, então o que isso acaba gerando? A compreensão, e essa de fato é a compreensão moderna, que a filosofia se dá pela consistência lógica. Só que na verdade não.
novamente, voltando a Aristóteles, a filosofia se dá no esforço da obtenção das premissas. Como assim? Vamos usar esse exemplo do Hume para tentar esclarecer isso um pouco melhor. Então as pessoas, elas, por exemplo, pegam a guilhotina de Hume e falam, puta, cara, então, por exemplo, a guilhotina de Hume ela é uma ferramenta que eu posso ficar aplicando em qualquer preposição e assim, então eu vou ter esse rigor lógico, eu vou poder filosofar sobre qualquer preposição que seja. Né? Muito bem. Só que o problema você concorda com a personalidade imaginativa do David Hume? Porque, por exemplo, eu particularmente acho que você enxergar a realidade como você colocar esse antagonismo entre o ser e o dever ser é uma coisa de um nego doido. Eu acho que é uma loucura. Isso eu não consigo entender como é que a pessoa consegue você achar que não, que a unidade inteligível está nessa camada do dever ser separada da camada do ser. Eu acho um negócio de maluco. Só que nessa questão eu não estou atacando a exposição lógica do Hume, eu estou fazendo um esforço imaginativo de reinterpretar, né, ou digamos assim, um teatro fingido, né, que nem fala muito Olavo, eu estou me imaginando no lugar do Hume. Eu estou tentando enxergar a realidade como o Hume enxergava a realidade. E aqui a gente tem um ponto muito importante. Quando você vai ler a filosofia, você não pode, novamente, que é a visão moderna. A visão moderna tem essa aqui, é uma maneira que também temos no YouTube. Eu vou refutar não sei quem, eu vou refutar não sei quem. Para com essa babaquice. Quando você vai ler o filósofo, você tem que abrir a sua imaginação para é o que o Nietzsche fala, a personalidade viva. Você tem que absorver a personalidade daquele filósofo para expandir o seu imaginário. Então, por exemplo, você vai ler o Hume, você realmente busca, não fica tipo, você vai ler e fala, não, nossa, fica a cada linha do livro do Hume, você fala, não, eu vou refutar, deve ter alguma coisa errada. O pessoal geralmente faz isso muito com Marx, né? Então a cada linha do Marx, não, eu vou refutar. Cara, para com essa idiotice, se abre para o que ele está dizendo, faz um esforço imaginativo, então absorva aquilo como uma literatura mesmo, e aí você faz um encaixe imaginativo. E o legal disso é que e aqui eu acho que é um termo mais correto, que eu acho que é mais adequado para a gente usar, que o pessoal fala muito em reforma do imaginário, né, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito na civilização moderna. Eu prefiro usar o termo expansão do imaginário, porque melhor do que reformar o seu imaginário é justamente você aguçar. E aí que está o Aristóteles, aí que está o trabalho acima de tudo que você vê nos diálogos socráticos. Você aguçar a sua capacidade de fazer esse recuo imaginativo e de enxergar a realidade através das várias personalidades vivas que existem na história humana. E aí você consegue sim encontrar, através desse esforço imaginativo, o que você vai conseguir tocar quando você fizer esse recuo. Você toca o que? Na camada do ser, você toca naqueles pontos fundamentais da experiência humana. E aí você consegue tocar em aspectos autoevidentes, você consegue expor aspectos dialéticos ali, autoevidentes da experiência humana, coisa que o Sócrates fazia o tempo inteiro. Então o Sócrates chegava, por exemplo, para um pintor que estava lá pintando um quadro e falava, cara, mas o que é o belo? Aí o pintor falava, não, ó, isso aqui, ó, tá vendo essas cores? Não, mas eu quero saber o que é o belo. Eu quero entender, quando você está pintando o quadro, o que a sua personalidade coloca como essa essência do belo. Eu quero fazer esse recuo imaginativo. Eu não estou preocupado com a exposição lógica no primeiro momento. A exposição lógica vai no final. Então é aí que está o lance. Então voltando, né, que eu estava falando do Hume, então não fica esse negócio de, não, vou refutar o Hume, por exemplo. Não, absorva o que o Hume está falando. É claro que as pessoas muitas vezes têm medo, por exemplo, de fazer isso com o Karl Marx, porque tem medo de concordar, de virar marxista. Né? Só que é claro, aí vai dar, novamente como eu falei, quanto mais você expandir seu imaginário, mais você vai amadurecer o seu imaginário. E não apenas você se torna capaz de, por exemplo, entrar no imaginário marxista e ver o que funciona e o que não funciona, então você consegue de fato superar intelectualmente o imaginário marxista. Né? Então, porque o que é você superar intelectualmente? Justamente no momento que você tem a capacidade de fazer aquele encaixe imaginativo, de enxergar e falar, não, isso aqui eu concordo, você não concorda, por causa disso, aquilo, e depois voltar, por exemplo, para um outro encaixe imaginativo. Então você vê que a filosofia, quando você começa a entrar no estudo muito profundo, ela tem sim esse caráter desculturalizante, né? E isso por um lado, às vezes se torna um pouco perigoso, porque às vezes a pessoa justamente se apega à consistência lógica, porque de fato a filosofia ela tem muito esse aspecto de você meio que ir se soltando a sua imaginação para estar sempre colocando os problemas de formas diferentes. E isso é muito importante, como eu falei. Então, quando você for ler a filosofia, esteja disposto a expandir o seu imaginário. Por exemplo, o próprio exemplo que eu dei do Karl Marx, vamos voltar, aliás, vamos falar do Hume, porque o Hume é bem interessante, porque assim,
Você pega a questão que eu falei da guilhotina. Por exemplo, eu acho, a propósito da guilhotina, uma coisa de nego maluco. Só que o esforço imaginativo do Hume, ele é um esforço fantástico. Porque você vê que realmente o Hume, ele levou a proposta cartesiana até as últimas consequências. Então, se você faz esse encaixe imaginativo, né, através da personalidade do Hume, você fala, cara, realmente o Hume, ele acertou, ele tem total razão. Porque se a unidade se dá pelo eu cognoscente, né, e pela essa que é a busca cartesiana. O Descartes ele buscava tinha aquele impulso incessante por encontrar um raciocínio autoprobante, né? Um raciocínio que, mediante a sua própria consistência lógica, ele seria autoevidente. E você vê que essa busca por essa unidade inteligível através do eu cognoscente, bem, aí então, como é que você vai criar o elo com a realidade externa? Como é que você vai, então, que é o problema do eu indutivo, que o Hume depois vai expor, né? Como é que você pode dizer então que existe um eu ou que não simplesmente existe ali uma síntese da sequência das percepções? Quer dizer, o esforço imaginativo do Hume é fantástico. Então, novamente, se você for querer se apegar, for ler o Hume para refutar, entre aspas, você vai perder a oportunidade de ter, por exemplo, de explorar esse encaixe imaginativo possível. E é por isso que, novamente como eu falei, o Olavo, a gente aqui no canal fala tanto sobre a cultura e sobre a expansão do seu imaginário através da cultura. E isso é fundamental, e é claro que o seu imaginário ele é pautado em várias camadas, né? Não apenas na sua experiência na realidade, claro, que a sua experiência na realidade é o fundamento de tudo, né? Porque você absorve a cultura através da sua experiência da realidade, mas o que eu quero dizer é que existe tantos aspectos. Por exemplo, quando você lê uma obra de alta cultura, quando você absorve muito esse aspecto platônico da experiência, ou, por exemplo, no estudo da história, na sua compreensão histórica, e você vê como essas coisas, seja a cultura, a alta cultura, a cultura pop, a compreensão histórica de um povo, isso se torna fundamental para a compreensão da realidade daquele povo, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma característica muito particular, que o povo brasileiro perdeu totalmente o senso histórico. A gente não tem senso histórico no Brasil. Isso, inclusive, dificulta muito, por exemplo, o combate à corrupção, porque a classe política no Brasil, e os nossos políticos eles não são alienígenas, eles são pessoas como nós, da sociedade, fica muito difícil de você, por exemplo, querer combater a corrupção no imaginário da própria classe, na verdade da sociedade e por consequência da classe política, você não tem o quê? O senso de compromisso com a nação. Isso é uma coisa que o brasileiro não tem. A gente perdeu isso do nosso imaginário, nós cortamos nossa relação, né, principalmente com o advento do positivismo e do método positivista nas escolas, porque o positivismo ele tem, na verdade, uma aversão a essa forma, né? O positivismo ele fala, não, tem que ser um julgamento de fato, né? Não pode ter essa divisão tosca, não pode ter um julgamento de valor. Então o positivismo, na verdade, ele tem essa aversão por esse senso do valor unificante da nação, né? Ele acaba tendo muito essa aversão quando aplicado na prática. E isso, de fato, destruiu muito o senso histórico do brasileiro. A gente não tem essa conexão, então fica muito difícil você falar, você querer, por exemplo, combater a corrupção quando no imaginário das pessoas não existe esse senso de compromisso. Eu vejo, por exemplo, um cara, sei lá, não é que hoje, por exemplo, os Estados Unidos hoje está também, o senso histórico dos americanos está se desfazendo, mas se você recuar, né, décadas aí, em épocas que o imaginário americano ainda estava mais ligado ao senso de valor da nação americana, aí é muito mais simples, é muito mais fácil de você entender o problema da corrupção, porque o senso de compromisso com a nação está no imaginário. E aí você começa a perceber a importância da cultura, seja alta cultura ou pop. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente, além de não ter esse senso histórico, você pega, por exemplo, a questão do comunismo aqui no Brasil. Agora isso está mudando, mas até um tempo atrás, o comunismo era uma coisa que no Brasil, você falava, cara, os comunistas eles eram bons, eles eram maus, e geralmente o que vai pautar essa percepção das pessoas? Vai ser o imaginário que ela obtém na cultura. Aí o cara fala, pô, os filmes mostram sempre os nazistas, né? O Call of Duty lá, até nos jogos, né? Pô, o Call of Duty lá se até joga, né? Com o Call of Duty 2, no World at War, esse último da Segunda Guerra, não sei que eu não joguei, mas você até joga, né? Com os comunistas, com o Exército Vermelho, né? Então, acho que não, né? Pô, acho que, pô, sei lá, todo mundo fala sempre dos nazistas, né? Sempre os nazistas. Inclusive isso também tira do imaginário, por exemplo, o imperialismo japonês, né? Que era um negócio horroroso também, né? Resume tudo inclusive o nazismo com essa cultura, né,
A cultura pop, você vê que ela de fato ela construiu esse imaginário moderno de que o combate ao nazismo se tornou um mito fundador, de certo modo, da civilização ocidental moderna. Então hoje, se você quer ofender alguém, você fala que o cara é nazista. Justamente por isso também que essa briga, por exemplo, de não, o nazismo é de esquerda ou de direita. Por que essa briga incomoda tanto as pessoas? Por causa desse elemento imaginário. Porque o nazismo ele acabou virando esse mito fundador, o combate ao nazismo, né, melhor colocando, virou esse mito fundador. E como é que isso aconteceu? Através da cultura. Porque essa repetição, esse símbolo, tudo isso você vai sendo exposto, aí a pessoa, ela vê, todo filme fala mal dos caras, tudo mostra que os caras, de fato, os caras eram horríveis, o problema é que não eram só eles, né? E aí você fala, então deve ser tudo culpa deles, né? E isso prevalece no imaginário. Então, e aí a gente pode fazer uma analogia, você pega um país como a Polônia. A Polônia é um país que ainda tem no senso histórico deles a questão do comunismo, né? Até você tem lá o massacre de Katyn, né, da floresta lá onde os comunistas detonaram, né, com os oficiais poloneses. Isso ainda está, por exemplo, esse combate ao comunismo é um aspecto que está no senso histórico, no imaginário, né, histórico dos poloneses. Então os poloneses, por exemplo, hoje em dia, né, tem essa aversão, muito clara, ao comunismo. Então veja como tudo isso se conecta. Tudo isso faz parte do seu imaginário. Então é até engraçado você ver esse vídeo, por isso que eu falei que esse primeiro vídeo eu não indiquei nenhum livro, acho, acredito, mas eu quis focar nessa parte do imaginário porque isso é fundamental. E aí você fala, mas aí como é que eu faço então para expandir o meu imaginário? Então, aí cara, lendo outra cultura, estudando história, esse estudo da história é muito bom porque você começa a ver, ter essas várias experiências, você começa a expandir seu imaginário. Você fala, olha só, na Revolução Francesa, os franceses quiseram unificar a lei universal, né, a verdade da existência com o Estado. Não, olha só que bosta que deu, saiu cortando a cabeça de todo mundo. Olha só a Constituição Americana, que interessante o argumento. Então, tudo que você vai estudando, você vai, como eu falei, você vai expandindo o seu imaginário. E você vai cada vez vendo mais formas de se lidar com um determinado problema. Então, o enriquecimento do imaginário, ele é fundamental. E foi até uma coisa que eu acho que eu esqueci de terminar, a exposição que eu estava falando no começo do vídeo, que eu falei sobre a diferença entre os filósofos clássicos e os modernos. Qual que é a diferença? Justamente o que eu estava comentando, os filósofos clássicos geralmente eram o quê? Grandes estudiosos que construíam um sistema para novamente, voltando ao Nietzsche, era uma personalidade muito complexa que construía então esses termos filosóficos, essas substâncias estruturalizantes para se lidar com o fluxo do pensamento, para se lidar com essas várias esferas do conhecimento. A filosofia moderna, e até um exemplo disso bacana, é o próprio Aristóteles com a questão do Olavo. Quando o Olavo fez o livro azul dele, o Aristóteles sobre uma perspectiva, ele mostrou ali que tudo que o Aristóteles fez, porque o Aristóteles falava sobre astronomia, sobre física, sobre biologia, sobre ética, tudo isso tinha uma articulação interna, que inclusive, né, que os 4 discursos que mostram o processo da imaginação humana até chegar na exposição lógica. Quer dizer, então, quando o Olavo fez o livro do Aristóteles, ele colocou ali foi extremamente provocativo, porque forçou, né, você a rever toda a obra do Aristóteles e falar, cara, existe um mecanismo interno que abrange todas as esferas do conhecimento do Aristóteles. É um negócio, cara, um negócio de uma grandeza absurda, né? Você conseguir fazer um negócio desses. E nos modernos, o que acontece? Que a filosofia moderna ela começou muito ali, né, na ascensão da época palaciana. E não apenas, né, havia essa mistura, né, com a questão da aristocracia, da corte, isso lá na frente também, por questões das academias, acabou criando os filósofos de carreira. Então hoje em dia um filósofo, geralmente no sentido acadêmico, é o cara que ficou trancado a vida inteira lendo tratado sobre lógica, sobre juízos sintéticos a priori, e que tem pouca vivência. É o cara que, fazendo até a divisão do Aristóteles, né, entre técnica e episteme, que são aspectos do conhecimento humano. Então a episteme é justamente essa parte intelectual, é o conhecimento intelectualizado. A técnica é o conhecimento prático, né, liga a palavra técnica, né? E, por exemplo, na filosofia moderna, você tem muito esses caras que o cara fica a vida inteira escrevendo tese que ninguém lê na academia, além do tratado sobre lógica, e é isso, e a filosofia virou isso. E é por isso que o próprio Aristóteles também insistia, né, que a ética tinha as virtudes intelectuais e as virtudes práticas, né, as virtudes morais, né, que ele chamava, porque tinha o lado prático.
E é por isso também que na própria Grécia Antiga, você só estudava filosofia depois dos 30 anos. Por quê? Porque o cara que chegou aos 30 anos na Grécia Antiga e ia estudar filosofia, ele já tinha esse senso da cultura grega, ele já tinha vivenciado, não, podia ter lutado em guerras, já tinha trabalhado, já tinha tido essa experiência do dia a dia da sociedade, já entendia a importância, por exemplo, do trabalho. E tudo isso foi se perdendo, né? Então você vê que é engraçado, a tese do Marx, por exemplo, das classes sociais, ela é uma tese extremamente intelectualizada no sentido ruim. Qualquer pessoa que trabalhou um pouco na vida percebe que esse negócio de opressão justa não tem absolutamente nada a ver, isso não explica de forma alguma a experiência do trabalhador. Então é uma forma muito intelectualizada de ver a realidade, justamente porque é isolado dessa experiência fundamental, é um imaginário pobre. E essa é a grande treta, esse é o grande problema. Eu acho que o grande problema, não só na filosofia, mas no geral, né, da humanidade, digamos assim, não é a falta de inteligência. Quer dizer, eu não acredito que muitos desses filósofos revolucionários, não acho que eles eram burros, pelo contrário, você lê muito a obra desses caras, tem insights fantásticos, você vê que eles conseguiram enxergar muitas coisas muito interessantes, muito provocativas. O problema é, novamente, né, voltando ao Nietzsche, é o imaginário. O imaginário é pobre, o imaginário pobre ele gera uma obtenção de premissas reducionista, uma obtenção de premissas que se baseia em esquematismos racionais, por exemplo. E aí, é claro, esses esquematismos racionais, a longo prazo, sem sombra de dúvida, vai corroendo a inteligência da pessoa, porque a pessoa ela começa a, de fato, que é o que acontece, já usando Marx como exemplo, no próprio Marx, quando ele vai, por exemplo, querer explicar a teoria do valor dele, e você vê que ele não aceita, por exemplo, os aspectos da crença, por exemplo, por que ele fala que a religião é o ópio do povo? Porque ele, novamente, falando que eu comentei no vídeo, porque ele superou imaginativamente a visão religiosa de forma alguma, porque na verdade aquela visão religiosa não cabe dentro do esquema racionalista dele, materialista dele. Então aquilo deve ser baboseira. Então aí você já vê que o esquematismo racionalista dele, o formalismo lógico dele corroeu a imaginação dele. Isso, como eu falei, é isso que a gente precisa tentar evitar. E é por isso que, por exemplo, estava até comentando isso outro dia com um brother meu, se você falar para mim, Heitor, você prefere ter que a gente no mundo moderno, no Brasil, por ser um país positivista, tem muito essa visão da academia, da importância do diploma, e nada contra isso, as pessoas que buscam, seja a carreira acadêmica ou obter o diploma, não estou julgando de forma alguma, mas um ponto que eu acho interessante, que eu estava comentando com um brother meu, por exemplo, se você fala para mim, então você prefere ter, deixa eu ver um exemplo legal aqui, tem aquele cara aqui no YouTube, eu acho que é o Alessandro Negão, que ele chama, né, que é o apelido dele, né, que é o cara que trabalha no Ferro Velho, por exemplo. Aí você pega, por exemplo, você prefere o Alessandro Negão, eu acho que é Alessandro o nome dele, ou sei lá, um filósofo da Academia Brasileira, por exemplo, que ficou lá, está estudando na Academia Brasileira, né? Um cara, por exemplo, um marxista da Academia Brasileira. Eu prefiro 1000 vezes mais, obviamente, e vamos falar que é marxista, mas um cara que está na Academia Brasileira. E isso para construir uma sociedade. Eu prefiro 1000 vezes mais o Alessandro, porque voltando ao que o Aristóteles falou, porque e isso é interessante, essa elite hoje em dia que você tem, a gente observa isso, né, no jornalismo brasileiro. Os jornalistas brasileiros, eles são sim, eles têm sim esse aspecto arrogante, elitista, porque eles acham, nós somos os caras que estudamos, né? Somos os caras que temos um estudo acadêmico, mas na verdade eles são os caras mais imbecis da sociedade, porque você fala, o Alessandro, por exemplo, o exemplo que eu estou dando do Alessandro Negão, ele é um cara que, você fala, mas se você perguntar para o Alessandro Negão, sei lá, a tese da política de Rousseau, provavelmente ele não sabe, sim, de fato. Só que o Alessandro, ele está na realidade. Ele vive a realidade, ele tem o conhecimento técnico, ele sabe o que dá certo e o que não dá certo. Ele está ali no dia a dia, trabalhando, ele está vendo o que funciona e o que não funciona. Agora, esse cara da academia, que está com esse pensamento racionalizado, intelectualizado no sentido ruim, ele já corroeu a imaginação dele. Então, por exemplo, no caso do Alessandro Negão, se eu vou, por exemplo, pode até acontecer que ele não tenha... nem se interessa, nem não queira saber qual que é o estudo das virtudes aristotélicas,
e pode ter que ele nem aprende direito, mas o importante é que ele está na realidade. Ele está vivendo no dia a dia, ele não está querendo reduzir a realidade a um esquematismo, ele não corroeu a imaginação dele. Agora, esse cara da academia, bicho, para você explicar alguma coisa para esse cara da academia, você está fudido, porque o imaginativo dele foi corroído. E você reformar o imaginário, né, você refazer o imaginário, ou expandir o imaginário, qualquer que seja o termo que você queira usar aqui, primeiro que é um trabalho que depende da pessoa, a pessoa tem que querer isso, a pessoa tem que ter uma força de espírito muito grande para querer fazer isso. E outra que é um negócio demorado, um trabalho complexo, né? É um negócio muito complicado. E esse é o problema que a gente vive hoje em dia. Quando você tem um imaginário corroído, é muito mais complicado. Então, essa forma mesquinha de você querer olhar, mas o cara que trabalha na fábrica, o cara que não tem diploma e que trabalha não sei aonde, que nunca estudou, e daí? Você sabe qual é a realidade dele, as escolhas que ele fez? O que tem a ver? O problema não é esse. Esse cara tem a capacidade do imaginativo muito melhor que a sua. Porque você explica uma coisa para esse cara, ele entende, ele faz o esforço, ele fala, eu entendo o que você quer dizer. Agora esse cara da academia, ele não entende. Ele corroeu a imaginação dele, ele não pode encaixar de outra forma. Tem que encaixar dentro da tese lógica lá, bosta que ele inventou na cabeça dele, que ele copiou de alguém. Então esse é o problema. Quando você corrompe o imaginativo, e é por isso que eu fiz esse vídeo, acabou ficando um pouco longo, mas eu espero que tenha ficado claro a minha exposição aqui. O imaginário é o mais importante. E quando você corrói o imaginário, você desfazer isso aí, que é o que a gente está vendo hoje em dia, né, que essa pessoa, seja da esquerda ou da direita, né, que a gente parece um hospício, é muito difícil você desfazer a corrupção do imaginário. E é claro que quanto mais experiência você consegue ir alinhando com a sua capacidade imaginativa, melhor. Então, por exemplo, por exemplo, a maior parte da minha vida, se você for ver até o momento, eu fui muito mais tempo ateu do que teísta. Então, por exemplo, para mim, quando eu vou ler, por exemplo, Karl Marx, quando eu pego o Karl Marx, e ele fala sobre o materialismo, cara, para mim é muito simples, entendeu? Eu falo, eu entendo o que você quer dizer. Cara, para mim é muito simples. Beleza. Só que, por exemplo, você pega um cara, eu não estou aqui generalizando de forma alguma para mim, dos dois lados, mas por exemplo, você pega um cara às vezes, muito religioso, ele vai ler o Karl Marx fala o materialismo e já fala, não, mas isso aí não. Como eu falei, abra a cabeça, tenta enxergar as coisas da forma que o Karl Marx enxergava. E aí você vai conseguir superar aquilo intelectualmente. Isso se você realmente quer absorver a filosofia. E inversamente também. Por exemplo, o Karl Marx, materialista, com o imaginativo corrompido, se alguém fala para ele, por exemplo, do Platão, ele fala, mas isso aí é baboseira. Isso aí é tipo o Papai Noel. Entendeu? Então aí que tá. Tem que tomar cuidado com isso. Se você perde a capacidade do recuo imaginativo, a filosofia, aí dois resultados possíveis, que é o que o Nietzsche falava. Ou você fica louco, ou vira um negócio de autoajuda, né? Vira uma série de regrinhas que você cria ali para ficar ficando na realidade. Isso aqui bonitinho. Certo? Então, essa foi a primeira parte. Então, lição de moral da primeira parte é, antes de querer se meter na filosofia, estude áreas mais diversas possíveis. Conheça a história, conheça a outra cultura, expanda o seu imaginário, entre em contato com, aguce sua compreensão histórica, sua compreensão cultural, né, os seus símbolos culturais, conheça obras, né, como eu falei, filme, livros, enfim, expanda a sua imaginação. E é claro que aqui você pode levantar assim e perguntar, então, mas quando é que eu vou saber que eu estou pronto, que a minha imaginação está pronta para a filosofia? Claro, isso não tem como saber. Por isso que o que eu acho que é o ideal nessa questão comece com essa expansão do imaginário, até mesmo para você também ir criando o hábito, né, da leitura mais constante, através, como eu falei, através dos livros, né? Essa expansão do imaginário, tá, por favor, não vai falar, então eu vou ficar vendo o filme. Não, tem que ler. Então aí você vai expandindo o seu imaginário, e aí depois de um tempinho que você já criou esse hábito da leitura constante, que você sente que você não fala, poxa, que eu consegui absorver aí já símbolos maiores, né? Não estou reduzindo tudo apenas a minha experiência aqui moderna, aí você começa a se aventurar na filosofia, e é muito importante também, evitem, né, e claro que
existem momentos que isso acontece, pode até, e é normal, mas tentem evitar. Isso aconteceu comigo. Às vezes, tem momentos que eu tô só lendo filosofia. Eu acho bom você evitar. É legal você estar sempre tendo contato também com livros de alta cultura, com literatura mesmo, né? E não ficar só na filosofia. É claro, exceto, né, e a exceção, né, para isso, né, não é a única, mas é um caso bastante interessante, que é o caso do Platão, né, que realmente no caso do Platão, os textos platônicos são maravilhosos e tem todo aquele aspecto poético, então não acontece tanto isso, né? Mas, por exemplo, no Aristóteles você já tem, né, a estrutura mais dissertativa. Então, eu acho legal também não abandonar esse lado da literatura. É claro que aí você vai balanceando os dois. Mas o que eu acho ideal tenta estar sempre... Não, eu estou lendo aqui alguns livros de filosofia, mas eu também estou lendo aqui, pelo menos um livro aqui de literatura, para você estar sempre brincando e aguçando o seu imaginário. E esses livros que você está lendo fora da filosofia, tenta diversificar, e tanto no sentido de serem obras de alta cultura, e também, eu acho que na parte histórica, o que pelo menos para mim eu acho muito legal, é conhecer a história de grandes figuras, né? E conhecendo a história dessas grandes figuras, você entender a realidade delas, né? E você entender inclusive os equívocos, os erros, os acertos. Então você estudar a história do próprio Bonifácio, por exemplo, no caso do Brasil, ou por exemplo, você estudar, quem gosta de estudar figuras americanas, né? Uma época que eu estudei bastante a história do George Washington, foi bastante engraçado, bastante curioso. O George Washington tem uma história muito maluca e controversa, na verdade, né? Ele não era aquele líder maravilhoso militar, bem pelo contrário, mas é muito, muito interessante você ter contato com esses momentos históricos, às vezes através de personalidades, enfim. Como eu falei, expanda o imaginário, expanda a imaginação, porque é aí que está o lance da filosofia. Quanto mais você enriquece a sua imaginação, quanto mais você tem essa capacidade de fazer esse recuo que eu falei, mais você consegue englobar visões de mundo e absorver qualquer que seja o tipo de personalidade. Absorver o materialismo do Marx e absorver, por exemplo, a contemplação da alma humana platônica. Certo? Que seja isso então. Obrigado, galera. Eu vou fazer mais vídeos aí pra gente entrar depois em outras questões do estudo da filosofia. Até o próximo vídeo.